Paz, meus irmãos. Amém? Uma boa noite a todos. Uma canção com tanta profundidade, falando a respeito do Cristo, a respeito do seu sacrifício na cruz, aquele momento ímpar, um momento que marca a nossa história, uma história de redenção, uma história de entrega, uma história de amor. E nós sabemos que aquele sacrifício, ele nos traz salvação. Através da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos hoje ser livres. Há uma salvação eterna oferecida a todos nós por meio de Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Amém? Há uma vitória na cruz. E nós celebramos isso com muita alegria. Que bom que você está aqui nessa noite, podendo adorar o Senhor junto conosco. Estamos aqui reunidos como uma comunidade de fé, e o Senhor, Ele vem trazendo a sua palavra, Ele vem trazendo o seu bom conselho, através de cada palavra, de cada oração, de cada canção. O Senhor, Ele vai ministrando sobre as nossas vidas. Importa que o teu coração esteja realmente disponível, o seu coração esteja aberto, realmente para receber daquilo que o Senhor tem realmente para te dar aqui nessa noite. Feche os teus olhos por um instante, nós vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós celebramos aqui, Senhor, com alegria, Pai, realmente essa dádiva, esse presente que nós recebemos do Senhor, através de Jesus Cristo, através do sacrifício, da entrega de amor, aquelas mãos perfuradas, aqueles pés perfurados, aquele sacrifício, aquela entrega para nós, ó Deus, trouxe, Senhor, redenção, e nós somos agradecidos por isso. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha ministrar o nosso coração aqui nessa noite, através da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade no nosso meio, que os nossos corações, eles estejam disponíveis, realmente dispostos a receber a Tua palavra, e essa palavra ser aplicável, que essa palavra, ela faça sentido ao coração de cada um dos meus irmãos. Esse, Pai, também é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente fala glória a Deus, você responde aleluia, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Isso é a igreja do Senhor, né? No templo, todos dizem glória. E o nome do Senhor é exaltado através disso. Nós estamos terminando o mês de setembro, então já estamos chegando ao final do nosso ano de 2025. Um ano que tem por tema profético o ano da expansão. Temos aí uma embarcação que ela está chegando, ou ela está em rumo ao seu destino. A nossa ilustração da embarcação, ela mostra terra à vista, amém? E a série que nós temos, que é Coragem e Esperança, ela tem a ver com isso, ela tem a ver com esse propósito. E o que esse momento de terra à vista tem gerado em seu coração? Quais são as expectativas que estão sendo geradas no seu coração, quando a gente começa a ver o destino, quando a gente começa a contemplar o alvo, aonde nós chegaremos? A promessa de Deus, a promessa do Senhor para as nossas vidas, é que nós vamos chegar ao nosso destino, a um destino eterno. Mas como isso tem sido gerado aí dentro do seu coração? Como é que isso tem caminhado? Não sei se você sabe, mas as viagens rodoviárias têm uma estatística que diz que a maioria dos acidentes, e principalmente acidentes fatais, eles acontecem a poucos quilômetros da chegada ao destino. Eu não sei se você sabe disso, mas uma viagem longa, ela não é perigosa no seu começo ou no meio, mas ela é muito perigosa quando está muito próximo da chegada, porque é o momento onde o motorista, ou aquele que está conduzindo, ele dá uma relaxada, e de repente ele perde um pouco a atenção na sua viagem. Então, infelizmente, uma das estatísticas fala isso. Então, eu queria que essa realidade de uma estatística que é ruim,
né, que em nome de Jesus ela seja revertida, que todo mundo chegue ao seu destino bem, né, em nome de Jesus, mas que essa estatística, né, de terra à vista para o teu coração, não seja uma estatística de um final trágico, antes de chegar ao destino, amém? Esse é o propósito de Deus para nós. Nós estamos tão perto, mas ainda não chegamos. Estamos tão perto, mas ainda não chegamos. E com o tema da nossa meditação dessa noite, eu creio que nós precisamos entender que o Evangelho, ele transforma não só o coração, mas também o comportamento. Isso é muito importante, porque como nós estamos falando de terra à vista e nós estamos chegando, nós precisamos entender isso também, que o Evangelho, ele não transforma só o coração, mas também o comportamento, aquilo que nós começamos a reagir na comunidade, aquilo que nós começamos a fazer com a nossa vida, na nossa convivência, o nosso testemunho, ele começa a mudar por aquilo que mudou o nosso coração. Às vezes você escuta alguém falar assim, só Deus sabe, só Deus conhece o meu coração, né? Então a atitude está toda atrapalhada, toda errada, mas Deus conhece o meu coração. Está errado, né? Deus realmente conhece o teu coração, mas a atitude ela precisa mudar. O que está fora precisa mudar, precisa ser realmente transformado. A carta 2 Tessalonicenses, ela é muito interessante, porque ela vem tratando a respeito da volta de Jesus, falando um pouco sobre isso, mas falando também sobre comportamento, né, o nosso comportamento como igreja. E a gente pensar, né, a gente vai meditar aqui no capítulo 3, é o último capítulo dessa carta do apóstolo Paulo, que nós estamos aqui meditando. Mas a gente entender que no mundo acelerado e cheio de distração, esse é o mundo que nós vivemos. A vida cristã, ela pode parecer um desafio. Você viver a vida cristã nesse mundo acelerado e cheio de distração, pode ser um grande desafio para você. Mas nós entendermos que a vida cristã, ela se faz entre oração e trabalho. E hoje não é 1º de maio, né? Porque nós já ouvimos falar de trabalho aqui, né? Nossa palavra de oferta, nós falamos sobre trabalho. Mas a gente pensar nisso, né, o capítulo 3, ele vai tratar exatamente desse equilíbrio que precisa ter, entre a oração, o relacionamento com Deus, e a execução ou o trabalho que nós realizamos, seja ele na comunidade, o trabalho que nós temos como ganha-pão, aquilo que nós executamos, como também o trabalho como cristão, o que nós executamos para o reino de Deus. Então nós precisamos entender que nós somos chamados a ser pessoas de oração, amém? Mas também a sermos trabalhadores diligentes. Nós precisamos de diligência no nosso trabalho. Então a segunda carta aqui aos Tessalonicenses, ela vem tratar disso. E no capítulo 3, em especial mesmo, ela é muito pastoral e prática, porque ela vem falar para nós algo interessante, uma orientação para nós equilibrarmos, né, esses dois aspectos tão fundamentais para a fé e para a vida cristã, que é a relação oração e trabalho. É isso que nós vamos meditar. Primeiro, o apóstolo, ele intercede pela igreja, nesse capítulo. E depois, ele dá uma exortação. Ele exorta a igreja, e ele trata sobre uma forma produtiva dessa igreja desenvolver o seu trabalho. E ele fala muito sobre isso, com uma vida que, uma vida ociosa, ela não glorifica a Deus. Então ele vem tratar disso. Então é nesse contexto que nós vamos caminhar. E por que o trabalho é tão importante? A gente pensar nisso, né? Primeiro, porque o trabalho realmente ele é necessário para a gente viver, amém? Então se a gente pensar dessa forma, o trabalho ele é importante para nós vivermos. No contexto da igreja de Tessalônica, eles tinham ali uma filosofia greco-romana. E aí tinha uma linha de pensamento nessa filosofia greco-romana, porque a cidade de Tessalônica, ela não era uma cidade só de judeus, era uma cidade mista, então ela tinha muito grego lá.
E tinha uma linha filosófica que se chamava os cínicos. Olha só, os cínicos. E os cínicos, o que eles tinham? Eles tinham uma postura contra o trabalho manual. Eles desprezavam o trabalho manual. E isso, de alguma forma, também contaminava a igreja, porque as pessoas começaram a ter também uma rejeição ao trabalho. Então, no contexto da igreja de Tessalônica, tinha esse problema. Mas aí a gente pensar um pouco e entender que hoje nós vivemos um tempo aonde também muitos têm deixado de trabalhar. E para viver, muitas vezes, aí, né, às custas de alguém, ou dependendo da generosidade de outrem, né? Então, planos aí assistenciais e coisas tais aí que você conhece, de repente hoje são coisas que acontecem muito, né? Há muito disso hoje, né, na nossa sociedade. Mas a gente pensar também não só nesse trabalho, ou nesse assistencial, ou nessa questão da pessoa não querer desenvolver um trabalho, né, não trabalhar, mas a gente entender também que há um abandono sistemático em relação ao trabalho cristão, que é executar o trabalho que Cristo nos chamou a fazer. Então é bem oportuno a gente ler esse capítulo 3, para a gente entender não só a intercessão de Paulo, a oração de Paulo, mas também a exortação a respeito do trabalho cristão. Então não é só a doutrina que precisava ser cuidada, mas também a vida cotidiana da igreja. E isso é maravilhoso, a gente poder ser tratado em todos os aspectos. Então dê passos para um comportamento transformado. Isso é importante. Dê passos para um comportamento transformado. E aí, seguindo aqui a carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, a primeira coisa é: viva o poder da oração e da proteção de Deus. Então, para dar passos de comportamento transformado, aonde aquilo que mudou teu coração, transforma também a sua vida, transforma também o seu exterior, dar passos crendo no poder da oração e na proteção de Deus. E aí o capítulo 3, no versículo 1, começa assim. Eu vou ler aqui na Bíblia, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então, o capítulo 3 começa com essa necessidade realmente de oração. E a oração, ela é fundamental para a nossa comunhão com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está convidando a igreja de Tessalônica e convida a nós hoje, igreja, a nós entendermos essa necessidade realmente da oração. Com propósito, primeiro, oração por missões, para que seja veloz, né? Ele fala aqui sobre uma velocidade, para que se propague rapidamente a palavra do Senhor. Então, para que haja uma agilidade naquilo que precisa chegar aos corações. Ore por isso, ore para que essa palavra seja espalhada e seja glorificada rapidamente, assim como tinha acontecido entre eles, que ela também acontecesse no coração de outros. Então ele falava, ore por isso. Isso nos ensina, meus irmãos, que evangelização e o crescimento da igreja, eles dependem da oração fervorosa do cristão. O nosso posicionamento em oração, ele gera transformação no coração das pessoas, ele faz o avanço do reino. Então há uma importância muito grande. Mas também ele vem ligando algo ali, que não é só que o evangelho seja propagado rapidamente, mas também uma oração por proteção de Deus
sobre a nossa vida como igreja. Então Paulo também pede essa oração para ser livre dos homens maus e perversos. Ele traz esse contexto aqui para nós, lembrando-nos que o trabalho do reino de Deus, ele enfrenta a oposição, seja ela espiritual ou humana. Então ele pede a proteção de Deus, ele fala: orem para que tenha a proteção de Deus, que nos livre de homens maus. Então há aqui uma realidade, que ela precisa estar no nosso coração, que quando você conhece a Jesus, quando você reconhece Jesus como Senhor na sua vida, quando você decide caminhar com Deus, você está indo contra a correnteza, você está indo contra um sistema que está estabelecido sobre o pecado. Então há uma resistência, há uma perseguição. Talvez você já ouviu alguém dizer assim: olha, comecei a frequentar a igreja e parece que eu estou tendo bastante problema. Mas por quê? Porque você está rompendo com muitas coisas, porque você está indo contra um sistema, porque você está avançando em direção a algo contrário ao curso normal do que o mundo vive. Então você vai perceber realmente uma resistência. Mas eu tenho uma boa notícia para você, porque quando você ora pedindo proteção para Deus, o Senhor ele responde. E há uma presença do Senhor. Então nós vemos nesse mesmo texto, falando sobre a confiança na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel, amém? Ele é fiel. Então a presença do Senhor que, apesar das ameaças, apesar das dificuldades, das barreiras que você enfrenta, ou perseguições, a fidelidade de Deus, ela te afirma, ela te sustenta, Ele te fortalece e te livra do maligno, amém? A gente crê nisso. E essa oração do apóstolo Paulo aqui, que ele não só faz, mas ele orienta a igreja a fazer, ela fala a respeito disso, que nossa segurança, ela não está em nossas próprias forças, mas ela está na fidelidade de Deus, é nela, e nós nos abrigamos na fidelidade do Senhor. Deus é fiel, amém? Deus é fiel. A gente pensar numa ilustração a respeito da nossa vida, e a gente pensar num jardim, talvez pensar também num arquiteto que planejou um jardim muito bonito, né? E a nossa vida ser esse jardim, e o arquiteto é Deus, e ele planeja o jardim, e ele quer que esse jardim seja bonito, e dê muitas flores, e aí a gente pensar que esse jardim ele precisa ser cuidado, ele precisa ser preservado, e aí nós imaginarmos que também nós somos o jardineiro, você é o jardineiro do seu jardim, amém? Você é o jardineiro do seu jardim, mas quem planejou o jardim? O arquiteto, Deus planejou o jardim. Aí nós temos duas necessidades nesse jardim. Primeiro, nós precisamos que ele seja regado, que haja chuva, que seja regado, que seja irrigado, para que tenha vida. E a gente pode chamar isso de oração. A oração rega o nosso jardim, amém? A oração vai regar o seu jardim. Então quando você ora, por melhor que seja o projeto, ele precisa ser regado. Não dá para você receber um projeto de Deus e deixar ele lá sem ser regado. Então precisa ser regado. Mas nós também entendemos, e é aqui que eu quero falar sobre esse equilíbrio entre oração e trabalho. A oração rega, mas o trabalho dá manutenção. E aí você precisa realmente que esse jardim, apesar da chuva, da oração, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser cultivado, ele precisa que seja tirado ali todas as ervas daninhas, ele precisa ser capinado, então ele precisa ali ser preenchido aonde está faltando. E aí isso diz respeito a quê? A mão de obra, a ação, e aí a manutenção é o trabalho. Então nós oramos, amém? Você ora pela sua vida, mas também nós precisamos trabalhar em prol dela. Então exige realmente um trabalho. Então que você possa entender isso. O avanço do Evangelho, ele depende em parte da oração do povo de Deus. E você não subestime
o poder da intercessão. Então, a oração, o avanço do Evangelho, ele está atrelado à oração do povo. E a gente não pode subestimar isso. O jardim é regado. Eu queria que você olhasse do teu lado e encontrasse uma cadeira vazia. Encontrou uma cadeira vazia? Essa cadeira vazia, ela é um testemunho. Essa cadeira para nós aqui é um testemunho. Essa cadeira, ela declara para nós que o nosso trabalho não está concluído, que ainda tem muito a ser feito. Porque ela está falando para nós que é um lugar a ser ocupado, que há alguém que precisa sentar nessa cadeira para ouvir o que nós ouvimos, que há alguém que precisa receber o que nós recebemos, que há alguém que precisa conhecer o mesmo Jesus que nós conhecemos. Então eu queria que você se levantasse nesse instante e que você estivesse estendendo suas mãos sobre essa cadeira que está aí perto de você. Se for mais de uma, pede ajuda. Né? Às vezes é mais de uma, você pede ajuda. Fala, oh, irmão, ajuda eu aqui, ó. E eu queria que você tivesse repetido uma oração comigo assim, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, o Senhor me chama para um propósito. Essa cadeira vazia mostra para mim que ainda há trabalho a ser feito. E eu peço ao Senhor, pela vida daqueles que vão sentar nessa cadeira. Também peço ao Senhor que me dê ousadia, que me dê coragem, para que eu possa ser um instrumento, ser um canal do Senhor, para que uma vida possa sentar nessa cadeira. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Você fez essa oração? É uma oração ousada. Amém? Então nós temos um trabalho a ser executado para a glória de Deus. Podeis assentar? Que você pense a respeito disso. Esse primeiro passo para nós realmente vivermos uma transformação. Realmente para nós vivermos essa realidade, né, de um comportamento transformado. Um segundo passo que nós entendemos é que é necessário que você desenvolva, e isso também está nesse capítulo 3, que você desenvolva uma autossuficiência comunitária. O apóstolo Paulo é testemunho disso, autossuficiência comunitária, e com disciplina no trabalho e responsabilidade. Então, é um chamado, é uma exortação. E aí o texto, ele continua aqui no versículo 6, você pode seguir aí, e a partir do versículo 6, ele diz assim, até o versículo 12, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Amém? Então aqui, a gente vai até esse versículo,
para a gente poder meditar a respeito da nossa fé. Que a nossa fé, ela não é passiva. A nossa fé, ela é ativa. Então, ociosidade não combina. Paulo condena a ociosidade. E ele estabelece aqui uma ética de trabalho clara, onde tem até uma frase célebre, né? Quem não trabalha, que também não coma. Né? Então, era uma frase que acho que rodava lá dentro da igreja, lá, né? Então, era tudo contra o quê? Era uma repreensão à ociosidade, àquele que não quer trabalhar, ou aquele que não quer executar uma tarefa. Porque ele falou, quando estávamos aí, nós demos o exemplo, né, de atitude, de trabalho. Então, sigam esse exemplo. Então, ele diz, para que eles se afastem de todo irmão que fica na ociosidade, ou que vive desordenadamente, né? Então, não seguindo a tradição que recebeu. E para isso Paulo dá o exemplo, porque ele é aquele que trabalhou arduamente, de forma diligente, ele não parou de trabalhar, de forma que ele não se tornou um peso para ninguém. Ele diz aqui que não porque não fosse direito, né, e realmente ele poderia ser sustentado por alguém, porque ele estava exercendo ali um ministério, mas ele queria trazer um exemplo para aquela igreja, para que eles entendessem a importância do trabalho, a importância de estar executando tarefas, de não estar ocioso. E é tão interessante a gente pensar nesse texto, porque ele fala assim que a pessoa, ela fica ociosa, mas ao mesmo tempo ela fica ocupada, não é? Porque ela fica se intrometendo na vida do outro. Então o ocioso, ele vira fofoqueiro. O ocioso é aquele que fica fazendo intriga, né? Que fica se metendo na vida do outro, que fica fazendo, né, fofoquinha. E aí ele está ali, ó, exortando. Ele exorta a igreja por isso. Ele fala sobre o trabalho, mas fala sobre a ociosidade, produzir isso, que é ruim. Então aqui há um princípio também de responsabilidade, que é trazido sobre a vida da igreja. É como se ele dissesse aqui na frase, né? Se alguém não quer trabalhar, também não coma, né? Essa frase é muito importante, mas reforça para nós aqui uma responsabilidade pessoal sempre. O cristão, ele deve ser diligente e sustentar-se por seus próprios esforços. Ele precisa buscar realmente executar a tarefa. Algo para você pensar é que a fé genuína, ela não gera acomodação. A fé genuína, ela não gera acomodação, mas trabalho, diligência e responsabilidade. A fé genuína, ela vai gerar isso. Ela vai gerar trabalho, ela vai gerar diligência, ela vai gerar responsabilidade. São marcas de um discípulo maduro. Ele começa a fazer coisas, ele começa a se mexer, ele não fica parado, ele não fica ocioso, ele procura o que fazer, ele não fica parado. Ociosidade, ela não combina com o evangelho, não combina. Deus, ele chama você para ser útil, produtivo e generoso. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, que você seja útil. Aqui nós estamos já dando spoiler do mês de dezembro, né? De Filemão. Mas que você seja útil, né? Que você seja produtivo e que você seja generoso. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração aí? Em nome de Jesus. Aí na galeria, você recebe? Em nome de Jesus. Que possa transbordar no teu coração essas realidades, né, de alguém que é chamado por Deus. E um terceiro passo que eu queria trazer para você é: confie que o bem feito tem um propósito divino. Entenda o bem feito. Entenda o bem feito. Confie que o bem feito tem um propósito divino. Persista em fazer o bem. Persista em fazer o bem. O texto ele continua no versículo 13 até o versículo 17. E o texto ele diz assim: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que
dizemos nesta carta: marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Versículo 16: o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. E ele termina dizendo: eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que eu escrevo. Corte Tramontina, né? É corte Tramontina, né? Tchá! Né? É assim que eu escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E aí nós percebemos o quê? Que o trabalho cristão, ele não é apenas para sustentar a si mesmo, mas para o bem do próximo e do reino. Então, esse exercício do trabalho, ele precisa ser voltado também para o próximo, e voltado também para o reino. Por isso que nós oramos pelas cadeiras. Não pelas cadeiras, mas pelas pessoas que vão sentar nas cadeiras. Não é? Porque nós entendemos que o reino de Deus, ele cresce. E o trabalho cristão, o exercício do nosso trabalho, ele também produz frutos para o reino. Então, há um propósito do Senhor, para o bem do próximo e do reino. E ele diz algo muito importante aqui no primeiro versículo, ele diz, não se cansem de fazer o bem. Isso dá até para a gente declarar, aí como um conselho para o nosso irmão que está ao lado, diga para ele assim, não se canse de fazer o bem. Eu não sei se você já disse em algum momento, falou assim, para mim já deu. Não vou mais fazer bem para ninguém. Né? Aí o Senhor hoje, ele vem de encontro ao teu coração e fala, não se canse de fazer o bem, meu filho. Está fazendo sentido para você? Amém? Não se cansem de fazer o bem. Paulo exorta os crentes a isso. Há um cansaço físico no trabalho, mas não podemos desanimar na nossa fé. Nós precisamos continuar fazendo. A parábola do semeador, ela é muito interessante porque ela diz assim, o semeador saiu a semear. Aí ele fala que algumas sementes caíram à beira do caminho, algumas caíram no meio das pedras, e algumas sementes caíram em solo fértil. Mas nunca o texto fala que por ter solo que não era bom, ou beira do caminho, ou pedras, o semeador, ele pensou em não semear. Ele saiu a semear. E Deus, ele te chama para isso. Fazer o bem também é semear. E o semeador saiu a semear. Amém? O semeador é você. O semeador sou eu. Então nós não paramos. Não podemos cansar de fazer o bem. E semear é fazer o bem. Então, aceite isso. E também ele fala sobre correção. Sobre aquele que está indo na direção contrária. E aí a correção é fraterna. É a correção de irmão. É o conselho de irmão. É uma disciplina aplicada contra o ocioso. Por aquele que parou. Aquele que está parado. Aquele que está ali se metendo na vida do outro. E não está produzindo para o reino. Então, é uma correção em amor. Aqui fala que, para que ele se arrependa. É para isso a correção. E ele diz assim, não trate como inimigo, mas trate como irmão. Então, nós precisamos aprender com esse conselho. Então, a disciplina na igreja, ela vai existir. Mas para que a disciplina? Para restauração. A disciplina, ela existe para restauração. Infelizmente, a gente tem alguns momentos que a gente tem a correção e a disciplina, e acontece coisas que não deveriam, né? Pessoas acabam não aceitando, né? Isso acontece. Mas que maravilhoso é quando alguém reconhece um bom conselho, quando alguém realmente entende que precisa se mexer, que precisa mudar alguma coisa na sua vida. E como é abençoador, né? Ver pessoas sendo restauradas, pessoas sendo transformadas. Isso é maravilhoso demais.
E isso faz parte, o apóstolo Paulo fala que isso faz parte da vida da igreja. Mas para a gente realmente unir tudo isso, oração, trabalho, correção, não estar ocioso, a gente precisa da paz do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Essa paz do Senhor, ela precisa reinar aqui dentro do coração. Então a carta, ela encerra aqui no versículo 16, trazendo essa realidade da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Ele diz: o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo. Em todo o tempo. E ele diz: e de todas as formas. Paz de todas as formas. É muito grande essa paz. É muito plena essa paz. A paz que o Senhor dá, ela ocupa todos os espaços, ela entra em qualquer questão, ela tem toda a forma e ela está em todo o tempo. E ele diz: e o Senhor seja com todos vocês. Então isso realmente alinha o nosso coração. Essa paz, ela é alicerce para você perseverar, é alicerce para você poder viver a sua vida cristã, para você ter a sua oração e entender o propósito da sua oração, para você realmente poder se posicionar naquilo que você está executando. O teu trabalho na comunidade, o teu trabalho na sociedade, mas o teu trabalho também no reino, naquilo que você executa para o rei. E o rei é o rei de toda a terra, o rei dos céus e da terra, o Senhor nosso, amém? Então tem isso, e a gente aprende com algumas aplicações aqui muito importantes. Primeiro, meus irmãos, olha, esteja reavaliando a sua oração. Como é que está a sua oração? Como que você tem orado? Você tem orado pela expansão do reino de Deus? Você tem orado para que essa expansão aconteça na vida das pessoas, na igreja e no mundo? Ou talvez a sua oração hoje ela esteja somente na sua necessidade pessoal. E aqui um bom conselho do apóstolo Paulo é que você ore para que esse evangelho se propague rapidamente, porque Jesus está às portas, terra à vista, Jesus está voltando, amém? Então, reavalie a sua oração. Oração nunca é monólogo, a oração é um diálogo, é uma conversa, onde Deus está presente, e o assunto é o seu reino. Então nós temos uma conversa nessa oração. A ética do trabalho, ela precisa ser reavaliada também. Como é que nós estamos vivendo numa cultura que muitas vezes está desvalorizando o trabalho, como os cínicos, lá de Tessalonicenses, hoje também tem um monte de cínico por aí, não é? E vivendo às custas de outros, né? E você poder de alguma forma ser um canal de Deus, para que essa vida mude, seja no trabalho, lá de forma secular, no mundo, como também o trabalho para o reino, o trabalho na expansão do reino de Deus, que precisa acontecer. Então a gente precisa avaliar isso. E Paulo, ele nos lembra algo muito importante sobre trabalho, que seja qual for, ele sempre será uma forma de você glorificar a Deus. O trabalho será sempre uma forma de glorificar a Deus. Seja qual for, glorifique a Deus através do trabalho que você executa. Amém? Que teu coração saia transformado aqui nessa noite. Que você entenda que o teu trabalho pode glorificar a Deus. E trabalhe com diligência, com honestidade. Sabe, comece a combater a ociosidade digital. O que é a ociosidade digital? Ociosidade digital tem muito a ver com esse mundo que eu falei que ele está muito acelerado e com cheio de distração. Hoje, rede social é distração. E quantos, que é muito fácil ficar preso nesse ambiente e ficar ali só vendo a vida do outro. E passa o dia todo, perde o dia todo, só fuçando a vida do outro. Só vendo ali os comentários embaixo. Quem gosta de ver comentário embaixo ali? Confessa o seu pecado aí. A gente gosta de ver do que o povo está falando lá embaixo, né? Então nós precisamos, não que, de forma equilibrada,
Mas nós estamos falando aqui de ociosidade. Então não se executa mais nada, não se faz nada produtivo. Entenda isso. A palavra produtivo aqui é muito importante, né? Então, combata a ociosidade digital. Nós devemos usar o nosso tempo, a nossa energia para o bem. Para o bem. E não para fofoca e nem para preguiça digital, né? Que hoje a preguiça é digital, né? Então, use esse tempo, use essa energia para o bem. Assim, a oração e o trabalho, elas andam de mãos dadas, e elas produzem um bom efeito para o reino, para as nossas vidas. Então a vida cristã ela é uma jornada de fé ativa e dependência de Deus. Se coloque de pé nesse instante. Que nós sejamos realmente um povo que ora, né, de forma contínua, incessante, né, que você seja uma pessoa de oração, uma pessoa que converse com Deus, que fale com Deus a respeito do seu reino, do estabelecimento do seu reino nessa terra. A gente pode colocar coisas diante do Senhor? Sim, mas tem um conselho: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você busca o reino, você busca a justiça, você não precisa nem colocar o que você necessita, porque o Senhor Ele sabe, e Ele vai cuidar da sua vida, daquilo que você necessita. Então, que nós sejamos esse povo, que trabalha diligentemente, que honra a Deus com o seu trabalho, não só o trabalho, né, que traz o salário, mas o trabalho que traz a glória para Deus, quando a gente executa o trabalho do reino, e para que a glória do Senhor ela se manifeste através das nossas vidas, nós precisamos disso. Eu não sei como é que está o teu coração hoje, mas que o Senhor traga sobre a sua vida um renovo espiritual. Se você entrou num ambiente justificável por alguma coisa de ociosidade, que hoje haja um romper do Senhor sobre a sua vida, que você possa ser operativo para o reino de Deus, que você possa ser operativo na sua família, na sua casa, executando tarefas, glorificando a Deus através do seu trabalho, porque o nome do Senhor, Ele é honrado assim. Que o Senhor prospere os seus caminhos em nome de Jesus, para que a glória de Deus ela se manifeste através das nossas vidas. Esse é o desejo, e eu creio que é o desejo do Senhor para nós, que o nome dEle seja glorificado através de nossas atitudes, que o Senhor da paz, Ele lhe conceda a paz, que haja paz em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O texto aqui nos diz isso. Então, ser cristão é viver com esperança no futuro e compromisso no presente. Amém? Podemos repetir isso? Ser cristão é viver com esperança no futuro e compromisso no presente. Amém? Essa é a realidade. Coragem e esperança, terra à vista, nós vamos chegar ao nosso destino. Nós vamos chegar ao nosso destino. E eu tenho uma boa notícia para você: tem muita gente vindo junto. Tem muita gente vindo junto. Tenha coragem e esperança. O Evangelho, ele transforma não só o coração, mas também o comportamento. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos alegramos no Senhor. Nós cremos, ó Deus, que a coragem e a esperança são tão necessárias a todos nós, ó Deus, para seguirmos ao destino, Pai, para chegarmos ao alvo, Pai. Nós precisamos, Senhor, dessa paz que vem do Senhor, ó Deus, que nos orienta, Pai, que nos impulsiona na oração, Pai, que nos dá propósito na oração, mas que também abençoa o nosso trabalho, abençoa, Senhor, o esforço, Pai, que nos faz nos mover, Senhor,
que nos tira, Pai, da ociosidade e que nos torna operativos para o Teu reino, Senhor. Nessa noite eu profetizo sobre a Tua igreja, Pai, um romper, Senhor, um novo tempo, Pai, que seja um tempo de conquista, de avanço do Teu reino, que esse reino ele cresça através, Senhor, das nossas vidas, Pai. Eu profetizo sobre cada família aqui, Senhor. Profetizo, Senhor, sobre o trabalho de cada um deles, sobre aqueles, ó Deus, que precisam, Pai, também de uma porta aberta no trabalho secular. Pai, que o Senhor alcance agora eles, Pai, e prepare o melhor, Senhor. Pai, que venha de Ti, Senhor, com propósito, com sentido, Pai. Que seja ambiente de provisão, que seja ambiente de milagres, que seja ambiente de prosperidade também, Senhor. E aqui na Tua casa, Senhor, nesse lugar que nós nos reunimos, Pai, nós nos comprometemos com o Senhor, Pai, a sermos também canais do Senhor, para que vidas sejam alcançadas, e que esse nosso trabalho de fé, ele seja executado para a glória do Senhor, Pai, sem desculpas, Pai, sem abandono, Senhor, sem ressentimentos, ó Deus, mas vivendo plenamente aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Somos a Tua voz, somos a voz profética do Senhor nessa geração, e que assim seja, Pai, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos adorar o Senhor juntos. Preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
dia, Senhor, pelo reino, pelo rei e pela noiva. Dono dos meus dias. Direcionamento e a tua palavra, Pai querido, tem nos guiado e dado alento. E nós, Senhor Deus, somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. A nós realmente entendermos, Pai querido, que aquilo que nós fazemos no Senhor não é em vão. Aquilo, Senhor Deus, que nós nos expomos, Pai querido, na tua presença, não é em vão. Os nossos esforços, a nós realmente sermos usados pelo Senhor e buscarmos pelo Senhor e exercermos aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, não é em vão. Nós te louvamos, ó Pai. Fortalece, Senhor Deus, as nossas vidas. Fortalece, Senhor Deus, a nossa fé. A nós realmente entendermos que é tudo pelo Senhor, é tudo para o Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a fazermos com excelência, sermos, Senhor Deus, diligentes em tudo aquilo que nós temos em nossas mãos, em tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Podeis vos assentar por um instante. O pastor Carlitos, ele tem